Palavra de Deus em Jeremias capítulo 1, versículos 4 a seguir. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre que te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Te louvamos, Senhor, por tua palavra. Nos apresentamos diante de ti nesta noite. Damos toda adoração ao teu nome. Dizemos, Senhor, que estamos aqui por causa de ti. Nos leva ao centro da tua vontade. Cumpre em nós a tua palavra e nos move, Senhor, aquilo que o Senhor quer que venhamos a viver nos próximos dias. Guarda o nosso coração e a nossa mente, que estejamos diante de ti, Senhor, de forma que agrade o Senhor. Esta, Senhor, é a minha oração com a tua igreja, e todo o povo de Deus diz amém, em nome de Jesus. Amém. Você é escolhido por Deus, tenha essa certeza. O profeta Jeremias é conhecido como o profeta do choro, ou o profeta chorão. O seu ministério profético acontece num período difícil e infeliz na história do reino de Judá, aproximadamente 580 anos antes de Cristo. Um declínio moral acontece em Judá. Um rei após o outro levam o povo à imoralidade através da idolatria. Eles apostataram e Deus traz um juízo sobre o seu povo. Jeremias é levantado por Deus em meio a tudo isso. Nesse contexto, como um mensageiro da parte de Deus, ele traz uma mensagem de julgamento da parte de Deus, cujo propósito é admoestar, confrontar, a fim de que o povo que se chama pelo seu nome, o povo que serve a ele, esse povo volte ao arrependimento. Quer dizer, que eles voltassem a ter uma vida com Deus. Pois bem, nós também estamos vivendo momentos difíceis, complicados, e eu creio com todo o meu coração que assim como Deus levantou Jeremias, escolheu Jeremias, Deus também escolheu eu e você, para que nós cumpríssemos um propósito, e este propósito tem de haver com um papel importante da igreja do Senhor nesse tempo. Diga amém. Todos os que nasceram de Deus, todos aqueles que dizem ser crentes, todos aqueles que dizem servir a Deus,
aqueles que olham para a palavra de Deus e dizem: aqui está o manual da minha vida, eis aqui a bússola para que eu caminhe seguro. Aquele que faz do Altíssimo o seu refúgio, aquele que busca o Senhor, deve entender que tem de Deus sobre si a responsabilidade de fazer a diferença nos dias que estamos vivendo. Então é isso mesmo. Da mesma forma que Deus escolheu Jeremias, Deus também escolheu você. Da mesma forma que Deus escolheu Jeremias, Deus escolheu Júnior Batista, Deus escolheu você. Você é escolhido por Deus. Então entenda isso. E a primeira coisa que eu quero que você grave no seu coração é que Deus te escolheu não porque as coisas ficaram difíceis e agora Ele tem que escolher alguém. Deus não escolheu você porque viu em você uma opção. Deus não escolheu você porque Ele não encontrou ninguém melhor do que você. Não pense que foi por isso. Porque de verdade, Deus escolheu você antes mesmo que você nascesse. Olha para o versículo 5 que nós lemos de Jeremias capítulo 1. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que Jeremias fazia parte de um projeto de Deus, mesmo antes que ele nascesse. Isto se aplica a mim e a você. Talvez você diga: pastor, houve um dia que eu vim à igreja, a palavra me tocou, as lágrimas desceram nos olhos, o meu coração se inclinou para o evangelho. E aí, pastor, naquele dia, eu entendi que Deus tinha uma coisa comigo. Bênção, é lindo pensar isso. É verdade, naquele dia você compreendeu, você teve a percepção de que Deus tinha algo com você. Mas escute, antes, quando você estava na madre, no ventre da tua mãe, quando você estava lá ainda informe, antes de você ser formado, Deus já te conheceu, te viu. Deus sabia qual seria o seu nome. Deus sabia quais seriam as suas frustrações. Deus sabia quais seriam os seus fracassos, seus pecados. Deus sabia quantas vezes você ia chorar. Deus sabia quantas noites você ia passar em claro. Deus sabia de tudo, as afrontas, as injustiças. Deus sabia de tudo que você ia passar. Mas também Ele preparou um propósito para você cumprir. Levante sua mão direita, diga: Deus me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. Sabe aquela coisa que o pai diz para o filho? Papai, vem cá, quero falar contigo. E o que o pai fala? Você está vindo, eu estou voltando. Outra coisa que o pai fala para o filho quando o filho fica zangado. O filho está zangadinho e querendo. Aí o pai fala o quê? Na escola que tu está, eu já fui expulso. O filho está vindo, o pai já está voltando. O que isso quer dizer? Mas o que o senhor quer mexer comigo hoje? Eu quero dizer para você que antes mesmo que você tivesse a primeira ideia, Deus já te conhecia.
Antes de você colocar os seus pés nesta terra, Deus já te conhecia. Deus conhece você melhor do que você mesmo se conhece. Você faz parte de uma estratégia de Deus. Pastor, por que eu passo por essa luta? Por que eu moro onde moro? Por que eu tenho o problema que eu tenho? Por que eu fracassei com o que eu fracassei? Porque Deus queria que tudo isso acontecesse com você, para que você estivesse no lugar certo. Que lugar, pastor? No lugar que Ele preparou. Para quê, pastor? Para que você fosse resposta dEle para as pessoas que ali estão. Começa dentro da sua casa, você é resposta lá. Depois passa pelo seu trabalho, você é resposta lá. Eu não entendo, eu fui empregado, logo fui desempregado. Ah, que chateação, perdi meu tempo, perdi 3 meses. Pense o que você quiser. Talvez não entendeu o propósito porque Deus te colocou lá por 3 meses. Mas tinha um propósito. Talvez você não cumpriu o que Deus queria, mas tinha um propósito. Não acontece nada por acaso. Deus está desenhando tudo. Você faz parte da estratégia de Deus. Você é resposta de Deus para alguém. Você é resposta de Deus para alguém. A gente fala, olha, porque nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. É verdade. Entenda, antes do seu nascimento, você já tinha vitória contabilizada. E o que eu faço, pastor? Você só se apropria daquilo que já foi conquistado. Eu vou repetir. Você só se apropria daquilo que já foi conquistado. Deus já desenhou tudo. Há uma estratégia construída. Você foi escolhido. Você foi colocado onde está por Deus para cumprir um propósito. Diga amém. Eu acho linda essa expressão, porque diz: Ele te santificou. Antes de você colocar os pés nessa terra, Deus já te santificou, já te separou para um propósito. Talvez alguém aqui diga: a minha história é terrível. E eu talvez não conheça a sua história. Talvez a história é tão terrível que você tem vergonha de falar quem são seus pais. Ou talvez não os conheça. Ou talvez você é fruto de uma relação que não dá para colocar em palavras, é vergonhosa. É vergonhosa diante dos homens. Escute o que eu vou dizer. Mesmo que tenha sido terrível a sua história até aqui, Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer: filho, eu te escolhi e você é resposta. Eu te escolhi e eu tenho um propósito para a sua vida. Então, entenda, você não é resultado de um acidente. Você não é obra do acaso. É, antes disso tudo, obra de Deus. Levante suas mãos aos céus e diga: eu sei, e eu creio nisso. Eu sou resposta de Deus. Você é escolhido por Deus. Então, entenda que Deus te escolheu antes de você nascer. Mais do que isso, entenda que Deus te fez completo. Diga: Deus me fez completo.
Na vida a gente vê umas coisas estranhas. Umas coisas estranhas. E não cabe a gente, para mim são mistérios. Mas, por exemplo, você vê bandido com saúde, gente honesta, doente. Você vê gente infeliz com todos os membros do seu corpo. E você vê alguém dando lição de superação, sem 2 braços, sem as pernas. Você olha, você fica perplexo. Tem umas coisas que não dá para entender. Mas passa por onde, pastor? Pela compreensão, percepção da vida. Quando você tem o senso de propósito. Por que eu estou nessa terra? Então escute o que eu vou dizer. Deus te fez completo. Mesmo que falte uma mão, Deus te fez completo. Levante sua mão direita aí e diga: Deus me fez completo. Jeremias diz no versículo 6: então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Ele se via inferior daquilo que Deus estava dizendo que ele era. Você pode ser bom naquilo que você faz, saiba que Deus pode fazer de você melhor do que você é. Você pode ser hábil numa ou outra coisa, saiba que Deus pode potencializar todas as habilidades que você tem. Então apenas se coloque em humildade diante de Deus, porque é lindo isso, é lindo. A maioria dos homens que Deus chama, ou boa parte deles, para não dizer a maioria, se colocam diante de Deus dizendo: Senhor, eu sou pequeno, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eu tenho problema, mas não dá, eu sou o menor da casa de meu pai. Cada um tem uma desculpa para dar. Aliás, deixa eu dizer uma coisa aqui. É terrível quando você precisa ensinar algo a alguém que a pessoa pensa que já sabe. Já teve essa experiência de tentar falar para alguém algo e a pessoa se coloca numa posição que já sabe tudo, que não precisa de nenhum conselho? Tem gente assim. Eu penso que quando Jeremias diz: eu sou um menino, Senhor, e eu penso que Deus olha para ele e diz: mas é por isso mesmo, porque todo menino é ensinável. Se você for comparar Jeremias e Isaías, você vai ver Isaías num processo todo diferente. Isaías começa seu livro dizendo: ai deste, ai daquele reino, ai do rei, ai daquele, ai do outro. Ele está apontando e dando tiro para tudo que é lado. Mas no capítulo 6 de Isaías, Isaías está diante da presença de Deus. E o que acontece? Ele não diz ai desse, ai daquele, ele cai em si, que de verdade o ai era para ele mesmo. Como é bom quando uma pessoa se aproxima de Deus reconhecendo as suas limitações, reconhecendo sua pequenez. Como é bom quando alguém se coloca diante do Senhor dizendo: Senhor, eu não posso, eu não sei. Porque tudo o que Deus fizer, tudo o que Deus fazer através dele, a glória não será nunca para ele, vai ser sempre para Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu já contei aqui da indústria que eu fui em Joinville orar. E aí o irmão me mostrou a indústria.
E ele dizia: olha aqui, olha que lindo, olha que maravilhoso, olha só meus funcionários, ó, os negócios. E ele mostrava tudo. E ele falava: olha só onde eu cheguei, a pompa toda, indústria bonita. Quando terminou de mostrar para mim a indústria, ele falou: faz uma oraçãozinha. Ah, por que ele pediu isso? Eu fiz uma oração. E eu comecei a dizer: Senhor, eu estou aqui na empresa que é tua e o Senhor deu a ele, colocou na mão dele, para que ele cuidasse. Eu estou aqui na empresa que sustenta muitas famílias, que se essa empresa quebrar, as famílias passam necessidade. Eu estou aqui num lugar que Deus levantou um homem. E eu comecei a orar, e quando eu terminei, ele estava chorando, dizendo: é verdade, se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Porque é assim mesmo. Nunca esqueça, a alegria é sua, mas toda a glória pertence a Ele. Diga: a glória de Deus. Você crê nisso? Agora olha como Jeremias, o que Jeremias diz, que Deus diz a ele: não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Diga: eu não estou sozinho, Deus está comigo. Onde quer que você vá, Deus está contigo. Você foi escolhido por Deus. Não só escolhido, mas você é guardado por Ele. Não só escolhido, mas Ele te protege o tempo todo. Não só escolhido, mas Ele também te sustenta. Ele provê, Ele traz de acordo com a necessidade que você tem. Escute, não vai faltar pão sobre a sua mesa, não vai faltar cuidado de Deus sobre a sua casa. Ah, pastor, mas no meio disso tudo, Deus vai te guardar. Se Deus não te livrar de um problema, Deus vai te livrar no meio do problema. E se Deus não te livrar no meio do problema, Deus vai passar com você pelo problema. Mas você não estará sozinho. Ou Deus te livra, ou Deus te livra no meio, ou então Deus passa com você. E é lindo quando você lê, porque só teve um profeta que foi jogado no meio da cova dos leões, dentro da cova dos leões, famintos. Ele poderia ter sido devorado, mas Daniel não estava sozinho. Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles nem ousam dizer: o Senhor vai mostrar para você quem a gente é e que nós somos grandes. Não. Sadraque, Mesaque e Abidinego ainda dizem assim: se o Senhor quiser nos livrar, se não, está tudo bem. O princípio a gente praticou. Se Ele achar que deve nos livrar, está tudo bem. Se Ele achar que não, está tudo bem também. Mas o próprio Nabucodonosor começa a perguntar: não eram 3 que estavam, que foram? Não eram 3 que vocês jogaram lá dentro? Como é que eu vejo 4? Pode ser que lá no seu trabalho você esteja vivendo uma fornalha. Você não está sozinho. Pode ser que lá na sua casa o caos está dominando e parece que você está sozinho. Pois não está sozinho. O quarto homem, ou melhor, Jesus Cristo é contigo. Ele está contigo em todo o tempo. Você não está sozinho. No meio dessa pandemia, no meio de tudo que a gente está vivendo, entenda: você não está sozinho. Tenha essa certeza. Eu gosto de um texto que está em Salmos 139, versículo 16.
diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Na presciência de Deus, você já foi gerado. Pastor, o senhor não sabe da minha história. O senhor não sabe da depressão que eu estou enfrentando. O senhor não sabe das dores que eu tenho aqui dentro da minha alma. O senhor não sabe de quantas vezes já tentei até o suicídio. O senhor não sabe quantas vezes já até orei dizendo: o senhor me mata. Pastor, o senhor não sabe a tristeza profunda que eu carrego. Pastor, o senhor não conhece as frustrações. Mais do que isso, pastor, eu fui injustiçado, eu tenho sido perseguido. Pastor, o senhor não tem ideia do meu sofrimento. Pois bem, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que você foi escolhido por Ele. Você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido por Deus. Isso não aconteceu agora. Você não foi escolhido por Deus porque caiu em si e descobriu que precisa dele, não. Antes de você chegar a esta percepção, de você chegar a esta conclusão, antes de entender que precisava de Deus, quando o seu pai e a sua mãe conversavam e você foi gerado, aleluia, Ele já tinha te escolhido. Então, ao invés de sair daqui nessa noite para viver uma vida assim, uma semana de vamos ver como vai ser, você vai sair daqui resolvido para viver uma semana de poder na sua vida. Você não vai sair daqui, sabe? O diabo fica soprando e dizendo: não é assim. Deus não quer nada contigo. Não é assim, você vai ver. O inimigo fica soprando essas coisas. E às vezes você permite que isso desça ao seu coração, ou isso venha à sua mente. Mas vença toda essa artimanha com uma verdade: antes mesmo de eu ser gerado, antes de eu ser formado, antes que eu pudesse conceber a primeira ideia, eu já era a ideia de Deus. Eu já era parte de uma estratégia dele. A sua vida só é desse jeito que você tem vivido porque você faz parte de uma estratégia. As experiências que você viveu até hoje fazem parte de uma estratégia de Deus. Os problemas que você enfrenta fazem parte de uma estratégia de Deus. As angústias que você sofre fazem parte de uma estratégia de Deus. E eu ouso dizer que Deus está levantando você. Deus está levantando você para viver algo novo, um propósito como nunca imaginou que pudesse viver antes. Fique de pé.